pedir desculpa ao Túlio Alberto, dava a primeira palavra da nossa presidenta, porque depois saiu. Já agora faz a propaganda qual é o programa de televisão. Às quintas-feiras tenho uma hora das 10 às 10h30 na RTP Informação. E às quintas-feiras. Mais uma vez, peço desculpa e agradecendo o convite. Eu, no início, comecei por citar a identificação de partida de uma das componentes da afirmação da centralidade do trabalho. Eu acho que, quando eu falo que o trabalho tem um lugar central, eu não estou a falar apenas do trabalho na perspectiva dos trabalhadores por conta de outra. É o trabalho de todo. É o trabalho de tudo. E portanto, tem, em relação às formas de prestação de trabalho e à forma de organização de trabalho, não falámos disso, há alterações imensas. E a formação e as aprendizagens ao longo da vida têm nessa dinâmica de alterações constantes, muitas delas que não eram necessárias, mas são feitas propositadamente. Aí entrava uma grande reflexão sobre as tecnologias. Todos nós sabemos que grande parte das mudanças que se fazem nos computadores e em muitos outros aparelhos com que lidamos hoje são feitas às pinguinhas e propositadamente para nós irmos comprando, irmos mudando, isto esgota-se, e compra-se outro, e esgota-se e compra-se outro. Mas não é nessa perspectiva que eu queria, não é nesse campo que queria refletir convosco, não foi esse que trouxe para aqui, e esse dou como adquirido. Há mudanças muito grandes nas formas de prestação e de organização do trabalho. Mas há também muita confusão acerca da interpretação do que é da possibilidade de criação de emprego e o que é e como se deve definir a relação entre o posto de trabalho e o emprego. Já agora meto uma nota sobre isto, porque diz hoje é de senso comum, não é? Não pode haver estabilidade no emprego porque a volatilidade das empresas, dos serviços e dos postos de trabalho é total e, portanto, não se pode estar a estabelecer vínculos de segurança. Há uma solução muito simples. Crie-se, pelo menos, uma base de relação séria entre o tempo de duração de um posto de trabalho e a ocupação desse posto de trabalho. Porquê é que não se cabia? Nós vemos tantas vezes, em empresas ou em serviços, os trabalhadores a rodarem, sempre precários, a rodar, e o posto de trabalho está lá. Não desapareceu. Mas o trabalhador vai rodando em nome da volatilidade do posto de trabalho. Portanto, as volatilidades aqui são. Portanto, o campo das alterações das formas de organização e prestação de trabalho, tenho visto já pela terceira vez, é imenso. Necessita de muita reflexão, coloca desafios imensos, também do ponto de vista das aprendizagens que é preciso propiciar ao longo da vida, etc. Posto isto, a ideia, o trabalho requer saberes prévios, formação, ensino, mas o desenvolvimento do trabalho vai exigindo outros saberes. É evidente. Aquela ideia que durante algum tempo se vendeu que nós tínhamos que estar preparados a 100% para entrar num posto de trabalho e produzir a 100%. E esse posto de trabalho desaparecia e nós tínhamos que estar preparados para entrar noutro e produzir a 100%. Isto é uma aberração em qualquer atividade. Vivem no ensino, conhecem muito bem o que significa aquilo que eu quero transmitir com dizer que é uma aberração, porque é mesmo, o trabalho é espaço de aprendizagens. E há saberes e há aprendizagens que só se podem fazer no espaço de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, tem uma terceira componente, é que o trabalho também vai requerendo outros saberes e outras aprendizagens que estão fora do trabalho. E é aqui que entra a formação e a educação que precisamos ter ao longo da vida, e quanto às formas de a fazer, já falámos sobre isso. Depois, eu queria polemizar, como sigla no registrei, agradeço imenso, mas polemizar acerca do conceito adaptado. Estamos a discutir formação, educação, aprendizagem. É um dos conceitos que mexe todo quando eu estou de acordo com a interpretação que fez. Agora, nós não temos que nos adaptar. Nós temos, na minha perspectiva, de estar preparados para viver o tempo em que estamos.
E deu o exemplo do esforço, da preparação e das bases da preparação. O governo de Jesus Caraça, antes, do século passado, dizia: não, adaptar-nos, viver o tempo em que estamos. Porque hoje, se nós olharmos a publicidade, os grandes meios de comunicação, tudo, nós praticamente nem tínhamos que pensar, até as notícias vêm logo filtradas. Há um Marcos Mendes e um não sei quanto a filtrar as notícias, e portanto nós só tínhamos que nos levantar todos os dias e vestir os fatos que nos encomendam e estava tudo. E a ilusão que se cria de que conhecemos as coisas e de que sabemos as coisas é impressionante. É impressionante. Quando passamos para o uso das tecnologias da informação e da comunicação, então a coisa é complicada. E portanto eu estou totalmente de acordo com a exposição que fez, só que eu não gosto do conceito de adaptar. Muito pouco. Adaptarmos porque é a globalização. Adaptarmos à instituição crise. A crise é uma palavra que se transforma em instituição. Serve para falar de tudo e mais alguma coisa. Nós não temos. Nós temos que estar preparados, evitarem o nosso cérebro para nós reagirmos, agirmos, sermos ativos na sociedade. Aqui entra um problema que é a relação entre o digital e a interação humana. Que é uma coisa... Eu ainda recentemente no Brasil houve uma experiência interessante. O governador do Brasil, o Estado do Brasil, que desenvolveu mais a participação dos cidadãos, os meios de comunicação eletrónica, utilizando-os todos com tipos altamente especializados, foi o Estado do Rio Grande do Sul, e é caso de estudo quase universal. E o Tasso Genro, que até tinha um governador que levou uma derrota monumental. E tinha feito coisas interessantes, muito interessantes. E isto está a pensar como é a democracia, como é a interação humana, como é que se vão criar equilíbrios nestas coisas. Eu estou totalmente de acordo que o ensino à distância e processos que nos foram lembrados são extraordinariamente importantes, é preciso trabalhá-los bem. Agora, há aqui coisas no meio, até chegarmos à interação, à responsabilização. Como é que os cidadãos sentem que é um dever a participação na sociedade? Não há. E chegamos aqui, e depois de gostarmos de deixar a ideia de que acerca do trabalho, sair do trabalho, bem chegar, como uma outra utilização de um pouco da riqueza existente, nunca foi possível produzir tanta riqueza e distribuir a riqueza como é hoje possível fazê-lo, o problema é fazê-lo. Mas como uma outra utilização da riqueza é possível criar milhões e milhões de postos de trabalho úteis, com um outro sentido de valorização. Se nós quisermos responder a bloqueios da sociedade, a bloqueios que têm a ver, a déficits que têm a ver com o envelhecimento, a déficits que têm a ver com o despovoamento, a déficits que têm a ver com os descalabros ambientais, nós imaginamos os milhões e milhões de postos de trabalho, de empregos úteis que devem ser valorizados socialmente, que é possível criar. E esse desafio vai estar colocado. Senão isto vai bloquear. Como vão estar colocados desafios de novas formas de organização económica e de reposição de velhas formas, de encontrar de outras formulações e, certamente, também de novas formas. Mas isso é possível. Gostava de insistir na tecla. Não pensemos que é possível um modelo de educação neste caso para adultos, positivo se as opções do ponto de vista de estratégia de desenvolvimento não estiverem bem sustentadas. Não é possível. O professor Alberto Melo fez uma referência a dois momentos que eu também vivi de perto. E o primeiro, o avanço que foi conseguido. Porquê? Porque se articulou com dinâmicas. Dinâmicas. Que foi a dinâmica do poder local. Em 76, foi a
participado, o que foi a dinâmica do setor da educação, do setor da saúde, tudo isto, esta articulação fazia parte, era um compromisso, era um modelo, era uma matriz que estava ali e que avançava. Ou encontramos uma nova matriz do ponto de vista de enquadramento geral, e eu acho que temos que forçar. Não é fácil, até porque estamos num contexto europeu e a Europa está com problemas gravíssimos, nem nos apercebemos apenas de uma parte muito pequena desses problemas, vamos ver como tudo isto evolui, mas temos que encontrar caminhos. A outra, bem, há muitas coisas que gostava de dizer, passo à frente e termino, porque já exagerei e devia estar na rua, com a questão das respostas de hoje, para relevar que dá muito que pensar. Eu gostei dos tópicos que o Alberto Melo nos deixou, mas isto dá muito que pensar. Como é que se repõe uma política com um país que perdeu uma parte significativa da sua população ativa? Perdemos 600 mil, um número 620 mil entre 2008 e hoje. Deve ter perdido entre 400 a 500 mil jovens com formações razoáveis, que gerou rupturas muito grandes nas relações entre gerações e que criou aqui problemas acrescidos aos mais novos, mas também aos mais velhos, como os do meio entalados por todos os lados, que subverteu o conceito de mobilidade. A mobilidade social, que nós aprendemos, quando falamos em mobilidade social, nós temos na nossa mente uma carga positiva. Mas nós estamos a atravessar um período longo em que todo o argumentário é de uma mobilidade social descendente, é uma espiral. Se aquele tem, eu não tenho, tira-se aquele para ficar igual a mim. E, portanto, vai por aí abaixo. Como é que sai disto? Toda a argumentação que foi introduzida, que temos que viver pior, como é que sai disto? Como é que se recompõem reflexões que levem... Porque não é possível as pessoas se transformarem, mudarem, se não houver uma reposição desses sentidos que vale a pena. As coisas não mudam se não houver responsabilização das pessoas. Temos que ter responsabilização de participação. Então, como é que... Portanto, eu falava da migração, das rupturas, do despovoamento e dos despovoamentos nos grandes centros. Não é só... É que nós também temos ilhas de outras formas de despovoamento. Despovoamento é distanciamento, neste caso, nos grandes centros, é distanciamento da vida. Depois, o problema da empregabilidade que se reclama. É preciso fazer isto, esta formação, aquela, para termos a empregabilidade. Ai de nós, se não encontrarmos aqui uma nova matriz de desenvolvimento, porque grande parte das reclamações da empregabilidade são já fora de tempo. São de recurso. E isso vejo, em diálogo com empresários, vejo isso muito. A pressão desta crise instituída. Não é? Vamos ver se encontramos aqui formações e qualificações, que é para o problema que foi observado ontem. Mas nós temos que começar a pensar aqui no futuro, a 10 anos, 15 anos, porque senão não saímos disto, ficamos sempre aprisionados. E estamos debaixo desta pressão, de estar a responder ao problema identificado ontem. Ora, nós não podemos, não vamos poder ficar. Se queremos sair, vamos sair. E depois a questão da formação para as mulheres, e termino com essa. Não. Eu acho que a coisa está no meio do que já disse. Ou seja, eu sou daqueles que consideram que o século XXI vai ser profundamente marcado pelo avanço do lugar das mulheres no trabalho e na sociedade. Nem em termos universais. Os números são espantosos em relação. Agora, vivemos num espaço onde está a haver, em função destas pressões do período, algum retrocesso, mas inevitavelmente tem que ser momentâneo. Agora, eu acho que o desafio primeiro é o desafio
é a luta pela igualdade plena em diversos campos, é a manutenção desses tópicos, que não são apenas para as mulheres, são para as mulheres e para os homens, mas não deixe de reconhecer que face, por um lado, às expressões dessa instituição crise e, por outro lado, perante os desafios que emergem de uma constatação que as mulheres vão ter no século XXI, é um tempo, julgo que o 22 vai continuar, com esse avanço do lugar da mulher no trabalho e na sociedade, então alguns destes tópicos que tentei enunciar talvez tenham que ser colocados numa perspectiva de que é a identidade para vós mulheres, que encontram em relação a estes desafios. Como é que se forma aqui a identidade perante novas realidades? A identidade e a ideia e a constatação de pertença. Este problema da identidade e de pertença é um problema de todos, mas se há uma mobilidade, se há um avanço em relação a essa parte da sociedade, em relação às mulheres, então há aqui desafios que são mais de identidade e de construção de elementos, de indicadores de pertença e da assunção da pertença neste novo processo do que talvez para o comum. Mas o conflito vai estar no tema da igualdade. Não sei se consegui dizer qualquer coisa de jeito sobre isso. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Bom, então, se me permitem, 5 pontos relativamente rápidos. O primeiro, a educação das mulheres. E a da primazia. Acho que há vários aspectos e setores que as mulheres tentam e têm que lutar por uma paridade. No campo da educação, acho que não. Acho que as mulheres já estão muito à frente em todos os aspectos. No campo da educação, há muito mais diplomados, há cada vez mais estudantes a nível superior. Não há mais analfabetos. Ainda há. Até parece que o espaço escolar é um espaço até mais adequado às mulheres e às meninas, do que às rapazes, com a sua testosterona, não conseguem estar sentados nas cadeiras tantas horas seguidas e começam a ficar mais imperativos. De qualquer modo, parece-me que devíamos dar uma educação específica para homens. Acho que do género, comparando os géneros, são mais desequilibrados, talvez menos desenvolvidos em certos aspectos psíquicos e psicológicos, mas para as coisas da violência doméstica e de ver que há algumas faltas de, não sei se a educação poderá resolver alguma coisa, mas pelo menos seria um caminho a procurar alterar, não é? O segundo é a educação pela cidadania, portanto, além de para a cidadania ou na cidadania, também parece que respeita a educação pela cidadania, é que a cidadania tem primazia, portanto, o facto de se dar mais cidadania, de se investir na cidadania, também mobiliza para a educação. E de facto, das experiências brasileiras do orçamento participativo, notou-se muito que pessoas que participavam nas assembleias locais do orçamento participativo eram depois mais propícias a entrar em processos de educação básica, etc., depois dessa experiência inicial de cidadania, sem ter mais cidadãos e sem ter diretamente mais necessidades
a nível de conhecimento, de saber, de competência. O terceiro aspecto é realmente a questão da adaptação ou não adaptação. Também não é um conceito que eu normalmente não aceito. Relativamente à educação, acho que a educação não tem que se adaptar, tem que procurar ser instituinte e não tanto instituída, digamos assim. Acho que a educação deve dar-se em função de uma sociedade que se pretende, uma melhoria de sociedade, e não ficar apenas num processo de adequação e ajustamento àquilo que existe. Isso foi precisamente a crítica que eu fiz relativamente àquele estudo que foi saber o que é que sempre 1.600 e tal empresas criam, e chegou à conclusão que eram os mais criados de café e empregados de balcão. Isso é que é adaptar. E acho que a educação tem que ir muito mais além. A educação versus aprendizagem, será que realmente são dois conceitos em sinónimo ou são conceitos diferentes? Depende um pouco das definições. Em Portugal temos o problema de um conceito de aprendizagem já existir há muitos anos num contexto também profissional. A aprendizagem fazia-se num conceito profissional, era para aprendizes, fazer a aprendizagem. Nós não temos o learning e o apprenticeship e, portanto, quando se começou a falar de aprendizagem vindo de outras línguas europeias, havia uma certa dificuldade em traduzir em português e dizer aprendizagem como processo de aprendizagem, ou sujeito de aprendizagem, tentando fugir à ideia da aprendizagem puramente profissional. Além disso, eu falo mais em educação do que da aprendizagem, porque sempre me dediquei mais aos aspectos da política pública, não tanto da relação pedagógica, e acho que o conceito de aprendizagem entra mais na relação pedagógica, a aprendizagem que é feita nos processos educacionais, e acho que a educação chama mais e apela a um conceito abrangente de educação que deve estar por trás das políticas públicas, a educação como um dever da sociedade política. E a aprendizagem, que hoje em dia se considera como um dever de cada pessoa. E esta ideia, muitas vezes, de falarmos de aprendizagem ao longo da vida e não de educação permanente, acho que também deslocou o centro de gravidade do dever que o Estado tem para garantir a educação de todos, o centro de gravidade para cada um de nós, temos o dever de nos educar. E não é já o Estado que tem o dever de criar instituições e processos de educação, mas é cada um de nós que tem que se tornar empregável. E, portanto, recai sobre nós o ónus da aprendizagem. O quinto aspecto, portanto, também tem a ver com esta... Quando se fez um documento de estratégia para a educação de adultos em 1998, um dos 10 pontos da estratégia era a criação de uma instituição de educação e formação de adultos à distância. Muito inspirado no modelo da Marinha, que era um modelo que estava a ser bem aplicado e que estava a ser bem estruturado e que eu próprio estive lá mais que uma vez a tentar conhecer o processo. Não, Artur Ferreira da Silva. Hoje em dia, creio que já não defenderia a criação desta instituição a nível central e centralizado, porque parece que já há tanta informação na internet e em todas essas redes, etc., que já o problema não é tanto produzir mais informação com conteúdo educativo. Acho que o problema é mais de conhecer o que há, selecionar, analisar e ajudar as várias pessoas, e as pessoas adultas, neste caso, a manipular, a manobrarem, a utilizarem essa informação relativamente aos seus interesses, às suas perspectivas de aprendizagem. Neste caso, acho que se pouparia o dinheiro de criar uma instituição central para apostar mais na criação de centros de educação permanente a nível territorial, os CEPAs para adultos, ou se quisermos, centros de aprendizagem permanente
Seria os capas. Onde as pessoas interessadas poderão aderir, ter realmente tutores, os voluntários, os comunidades institucionalizados, para promover e encorajar a tal autoridade que se falou, e cada aluno possa ter a possibilidade de ser enquadrado, orientado, apoiado, até em processo de educação à distância que existem, não é? E não vale a pena estar a duplicar. Bom, não há mais coisas. Eu vou ter que ser mesmo muito rápido, não é? Porque já estamos a criar tempo. Muito rapidamente. Primeiro, uma explicação sobre porque é que eu não utilizei na minha exposição inicial a noção de não trabalho. Porque o meu ponto de partida é uma concepção da pessoa humana que se define por trabalhar e aprender. Isto é, não é possível ser uma pessoa humana sem trabalhar. Portanto, não há nenhuma situação que não seja um trabalho. A pintura é um trabalho e, portanto, isto tem consequências. Por exemplo, quando eu olho para a escola, para mim, no ensino básico, os alunos são artistas e são trabalhadores. E isso é que tem que guiar toda a minha intervenção educativa na escola. Da mesma maneira, agora, num outro nível completamente distinto, esta concepção da pessoa humana como alguém que trabalha, aprende e que é um criador, está em oposição àquilo que essencial foi definido na estratégia de Lisboa e que tem marcado, desde os anos 90 até agora, a nossa realidade educativa na Europa. Porque aí é que houve a imposição em relação à educação da sua subordinação à empregabilidade, à produtividade e à competitividade. Portanto, digamos, aquilo que eu tentei sugerir seria um caminho radicalmente diferente deste. Em segundo lugar, em relação à questão da adaptação, eu concordo com o que disse o trabalho da Silvia, concordo com o Alberto Pinel, que não tenho muito a acrescentar. Eu diria que, quer dizer, numa perspectiva de educação permanente, a educação tem que ser orientada para fazer face não àquilo que se conhece, mas àquilo que é desconhecido e imprevisível. Nesse sentido, a aprendizagem implica a capacidade de desaprender e implica instituir a cultura da pergunta em vez da cultura da resposta. Outro ponto era a questão de como é que se concretizavam as políticas de educação de adultos. Eu acho que sobre isso estou de acordo, absolutamente de acordo com o que disse o Alberto Pinel. Eu defendo uma perspectiva integrada da educação e da formação a todos os níveis, e essa globalização e integração só pode ser efetivada de uma forma ótima, digamos assim, a um nível territorial e a um nível local, em que haja uma forte participação de todos os intervenientes. Nesse sentido, aqui a descentralização, quer dizer, a autonomia das autarquias, das instituições ao nível local e da sua capacidade de criarem articulações entre si, é a chave, a meu ver, para a educação permanente. E, portanto, teremos que caminhar para a criação desses tais CEPs ou CAPs. Se eu vejo a educação e a formação nesta perspectiva integrada, tenho dificuldade em adotar um outro ponto de vista, que é fazer uma segmentação por públicos. Porque aquilo que eu verifico é que quando eu tento intervir a um nível local, sou confrontado com a globalidade da situação. E para não lembrar, por exemplo, um projeto que foi um projeto pioneiro em Portugal e que nasceu como um projeto de formação para mulheres, que era um projeto na área do planeamento familiar e que foi desenvolvido em Varginhas, e que pela sua própria dinâmica se transformou rapidamente num projeto de intervenção local. Quer dizer, isto, qualquer que seja o meu ponto de entrada, eu acabo sempre por ser confrontado com a totalidade, o caráter total das situações sociais e das situações educativas. Eu, na maior parte do meu tempo, como professor, fiz formação para mulheres. Quer dizer, na minha faculdade, já eu assinei o problema nesses termos, não é? Portanto, não tenho nada nem contra, mas conheço muito trabalho e iniciativas de educação e formação
extremamente interessantes e bonitas, não é? Uma delas é a formação de um grupo de batuque no bairro de Póvoa da Moura, no quadro da Associação Minho da Juventude, mas eu, ao olhar para a intervenção na Póvoa da Moura do Minho da Juventude, aquilo que eu valorizo é o caráter plurifacetado da intervenção do Minho da Juventude, em que o trabalho junto com as mulheres aparece como mais um, mas que se articula com todos os outros. E é nessa perspectiva que eu vejo o problema. Mas acho que isto dava para outra tertulia a ser discutido com, provavelmente, deverá ir. Muito obrigada a todos, em especial aos dois neste momento que vieram para o mundo. Hoje, está connosco. Só tentar assinar assim alguns fios que ficaram interessantes e que ainda não foram falados. Como disse o Rui Canário, a questão da educação permanente com uma visão global que afeta, que deveria afetar, deveria inspirar toda a educação, e não só a questão da educação de adultos. Isso liga-se muito com o que a Ani sublinhou de compreender o mundo também na escola e não só a educação de adultos, isso é uma preocupação que atravessasse toda a educação. Achei muito interessante também a estratégia do Manuel Carvalho da Silva de propor que se olhasse para a sociedade, para os bloqueios atuais e para as mudanças, há óbvias mudanças, como a demografia, da globalização e das migrações, como o papel das mulheres. Tudo isso são mudanças muito evidentes e toda a gente sublinha, mas quais as consequências disso? Eu li um artigo no Mundo que achei uma certa graça, por exemplo, o prolongamento da vida, da esperança de vida, as consequências que pode ter no casamento. Porque uma pessoa antigamente casava e por 10 aninhos. Depois a questão foi talvez menos aqui falado, mas que para mim é assim muito importante da sociedade educadora, não é? E da qual me parece ver no metro. O metro para mim é o símbolo de que não se deve fazer, porque investiu aquele dinheiro todo, e ainda bem, nas obras de arte, mas depois não tem nada que identifique, que explique, que diga. E acho que era isso que a sociedade toda devia fazer, aproveitar todas as oportunidades para valorizar a educação, para trazer a educação de uma maneira completamente informal. Ninguém está ali a perguntar-te já o que está lá escrito, mas que houvesse essa possibilidade, que eu tivesse curiosidade para fazer. E depois a questão da ligação com o mais sistemático e o mais formal, e o Alberto deu-nos também uma série de pistas muito, muito interessantes. Lembrei-me que uma vez no Algarve citou o ano passado um título de um livro que era Como Mudar o Mundo Sem Tomar o Poder, e acho que é isso que eu passo a fazer. Pronto, e agora sim.